que é médico, me chamou para uma reunião com um grupo de médicos para falar sobre o que é que eles poderiam fazer para ajudar na eleição de 2 candidatos a deputado, federal e estadual. Eu fui lá, já tinha sido professor de eleitoral, para falar isso, e fiquei curioso, por que vocês vão ajudar um deputado federal ou estadual? Eu parto do seguinte princípio: se o cara não é celebridade e ele tem chance, muito provavelmente ele vai comprar a eleição. Então você está ajudando um corrupto. É assim que eu penso. Eu não acho que todo político é ladrão, não, até porque eu sei que a maior parte dos políticos perde a eleição. Político, para mim, não é só quem ganha a eleição. O cara que perdeu lá porque teve pouco voto também é político, né? E como é que eu posso chamar ele de ladrão se ele nunca teve a oportunidade de praticar os crimes? Eu perguntei, por que vocês vão fazer isso? Porque a gente quer ter uma voz na Assembleia e uma voz na Câmara. Mas vocês acham que médicos, chegando para um deputado eleito e dizendo assim, queremos que o senhor seja a nossa voz, ele vai dizer não serei? Como é que ele vai querer? Então, para que vocês vão ajudar ele antes? E vai que vocês ajudam o cara e o cara perde. Se vocês querem só uma voz, vocês não vão ter voz. Em vez de vocês alimentarem o sistema, seria melhor vocês batalharem para acabar com a corrupção, para mudar o sistema, para ajudar a fazer com que as eleições sejam de outra maneira? Aí eu comecei a dizer, perguntaram como, né? Comecei a falar, aí um colega, o único que não era médico, ele era um advogado que eu não conhecia, integrava a maçonaria de uma cidade próxima de Salvador, e ele me chamou para fazer uma palestra lá na maçonaria. Aí eu preparei uma palestra, foi a primeira que eu preparei sobre esse assunto. Nesse dia eu fui falar pela primeira vez sobre o assunto, de lá surgiram outros convites para outras entidades, outras lojas lá mesmo, do estado, e depois para fora do estado. E no dia seguinte, eu até falei isso lá no evento, lá no Tribunal de Contas, no dia seguinte à palestra, eu entrevistei de um programa de rádio, entrevistei um grande estudioso da área, que é Marlon Reis, e Marlon, quando conversei com ele no almoço, depois da entrevista, conversei com ele, e ele falou assim, poxa, eu entrevistei ele sobre o livro que ele estava divulgando, tinha acabado de lançar, o Nobre Deputado, livro ótimo. Eu recomendo a todos vocês para conhecerem o sistema, como é o sistema eleitoral brasileiro na prática. E aí ele falou assim, poxa, eu trago no meu livro o problema descrito e você está com a solução, com esse conteúdo aí e tal. Escreva logo alguma coisa sobre isso. Eu segui o conselho dele, comecei a escrever naquele mesmo final de semana e não passou daquele final de semana. Foi tudo que eu escrevi. Porque eu comecei a viajar para fazer palestra, aí quando a gente viaja, eu que sou advogado da União, quando a gente viaja, um monte de processo fica se acumulando lá na mesa da gente. Na mesa não, na minha mesa não cabe o processo, meu colega ali, Cláudio, também deve passar por isso. Na nossa mesa não cabe o tanto de processo que a gente recebe. Se a mesa fosse desse tamanho aqui, não ia caber. Então, os processos são empilhados nas prateleiras para esperar a gente lá. Então, o prazo corre, né? A gente tem prazo para cumprir. Tá? E eu comecei a viajar mais final de semana ali, tá? Um pouco mais dessa atividade, mas ficava sem tempo para escrever. Depois tentei novamente. Tem uma boa parte escrita, mas não consegui concluir ainda. Por isso que eu ainda não publiquei alguma coisa na forma de livro sobre esse assunto, mas seria uma grande ferramenta de divulgação. Um dia eu consigo. E isso foi uma coisa que me incentivou bastante, porque o Marlon é um cidadão, além de muito engajado, tem um conhecimento muito grande nessa área, e ele me incentivou a escrever sobre aquilo que eu havia falado para ele. Então, comecei a falar e no começo, quando eu apresentava esse tema, eu incentivava as pessoas a fazerem perguntas durante a apresentação. Então as pessoas faziam perguntas que normalmente 5 minutos depois eu já ia falar alguma coisa que tornaria inútil aquela pergunta. Porque assim, quando você começa a falar de, por exemplo, encaminhar uma informação para o Ministério Público adotar providências. Aí daqui a pouquinho eu vou falar que isso não vai causar nenhum tipo de risco para a pessoa. Eu vou dizer como é que ele vai fazer isso e ele vai entender que não tem risco. Mas antes de eu dizer que não tem risco, ele vai falar, mas peraí, e a pessoa vai ficar sujeita a um ataque, sujeita a uma ameaça, sujeita à família, ao risco da família, etc. Então, eu aí comecei a pedir que as pessoas fizessem a pergunta no final e a pergunta acabava sendo absorvida, né, pela exposição. As perguntas que surgiam eu comecei a incorporar no conteúdo da palestra.
eu gosto muito quando as pessoas perguntam. E normalmente quando elas perguntam é porque eu esqueci alguma coisa. Acontece muito isso, né? De eu esquecer de ter falado alguma coisa no percurso, por isso que eu gosto de seguir essas anotações aqui. Então o que eu quero propor é que a gente transforme a indignação que a gente tem, né, no sentimento de desabafar, de ser contra, de dizer, quando a gente é um cidadão livre e vai lá e manifesta a nossa insatisfação publicamente, aquilo é real. Mas o que me causa estranheza e assim, me mostra com evidência que a pessoa não está sendo verdadeira, é até uma coisa que você queria se prestasse atenção, alguém que por uma ligação partidária, por uma tendência ideológica ou qualquer coisa, diz assim: em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou contra a corrupção e que eu sou a favor de que toda apuração seja feita e que os culpados sejam punidos. Quando você escutar alguém dizer isso, tenha certeza que ele não está falando a verdade. Sabe por quê? Porque tudo que você não puder ouvir o contrário não é verdade. Você já viu alguém dizer assim: olha, eu queria dizer que eu sou contra o combate à corrupção e eu não sou a favor de apuração alguma, e se identificarem os culpados, eu não sou a favor da punição deles? Já ouviram alguém dizer isso? Então o contrário não precisa ser dito, de tão óbvio que é isso. Então se alguém se dá o trabalho de dizer isso, imagine a pessoa diz assim: olha, a primeira coisa que eu queria dizer é que eu sou contra a violência contra a mulher. Um cara que está sendo acusado de violência contra a mulher, ele vai dizer isso. Então, para mim, ele está dizendo que ele bateu nele. Que se ele tivesse arma, ele matava. É como se alguém dissesse assim: o estuprador foi preso. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu sou contra o estupro, né? Eu não sou a favor de estuprar ninguém. Não tem sentido. Então, preste atenção nas pessoas que falam coisas óbvias e desnecessárias. Então, o que eu proponho é que a gente transforme a indignação em ação. E acreditem, nesse formato que eu vou apresentar para vocês, a ação do cidadão dá muito menos trabalho do que a indignação. Por exemplo, você lá em Salvador pega o seu cartaz dia da manifestação, vai para a rua, dependendo do seu lado, porque as pessoas têm lado em geral, ou você vai para o Farol da Barra ou você vai para o Campo Grande, no centro da cidade, dependendo da sua da corrente que você prefere, né? Se você é coxinha ou petralha, não sei como é que chama, dependendo se você vai para um, mas tem pessoas do lado, você faz o seu cartaz e tal, você faz a sua plaquinha. Eu mesmo vou para um dos dois, com todo mundo. Aí você faz a sua plaquinha, vai, toma um pouco de sol, às vezes chove, você toma chuva, leva um tempinho, estaciona longe, caminha muito, cansa, tropeça, às vezes pisa numa poça, torce o pé numa calçada mal construída, etc, etc. Olha quanto trabalho. E o que é que o corrupto está fazendo desse horário? Preparando churrasco. E rindo da caricatura que você desenhou dele, achando engraçado. Olha só, eles fizeram um rato com a orelha ali, você parece comigo mesmo, parece com fulano mesmo do partido. E ele está tomando uísque caro, comprado com dinheiro desviado, enquanto você está sofrendo. Se você der sorte de seu cartaz ser fotografado, ou você conseguir divulgar bem divulgado lá no Instagram, você tem o prêmio das curtidas, né? Dos compartilhamentos, o que você quer. E só. Tem uma frase que atribuem ao Ulisses Guimarães, que eu não acredito, porque o Ulisses era um cara muito inteligente, que diz assim: o político só tem medo do povo na rua. Então tá. Você vai botar 50 mil pessoas na rua para atacar só um político. E eu vou entrar com uma representação no Ministério Público que vai resultar numa ação de improbidade, onde ele vai perder o cargo e ficar inelegível. Ele tem medo de quê? Das duas opções. Mas as pessoas continuam desmobilizando as outras, dizendo que tem medo do povo na rua. Aí o político fala assim: obrigado, você está fazendo isso aí, porque quando o povo está se concentrando em ir para a rua, eu estou livre dos processos, né? Porque o pessoal está dizendo lá: fiz o meu papel de cidadão, fui para a rua. Como tem gente que acha também que o voto resolve. Aí a pessoa diz assim: não, eu faço minha parte, eu voto com consciência. Daqui a pouco eu vou falar sobre o valor que o voto tem no nosso país. Eu me lembrei de uma vez que eu perguntei, pedi que as pessoas escrevessem: o que é que você faz contra a corrupção? Aí uma senhora escreveu assim: eu educo meus filhos
para que eles sejam cidadãos de bem. Quer dizer, se não houvesse a corrupção, ela não faria isso, é isso? Quer dizer que ela só faz isso porque ela quer ajudar a corrupção? Ela não faria o bem para o filho dela de educar dessa maneira? Então, a pessoa, em vez de dizer assim, nada, eu não faço nada, ela encontra alguma coisa na vida dela que possa se parecer com algo a favor de acabar com a corrupção e diz assim, olha, eu estou criando 2 cidadãos de bem e isso está ajudando a combater a corrupção. Não está, não. Se esses 2 cidadãos de bem forem omissos, como são os nossos políticos honestos, aliás, um dos grandes males do nosso país é o político honesto. Porque o político honesto está ocupando uma cadeira que poderia ser ocupada por um político honesto e atuante. Honesto e combatente. Nós temos em todos os estados pessoas que são símbolos da honestidade. Pessoas que tiveram uma trajetória política de dignidade. São reservas morais. Mas eles, nos últimos mandatos, quando eles já têm essa história toda, eles se sentam ao lado de deputados, de vereadores, de secretários corruptos e aceitam, silenciam. Será que a pessoa que votou nele porque ele é honesto, uma pessoa indignada, estaria naquele mesmo lugar onde ele está, sendo omisso como ele está sendo? Colega desse lado aqui com os bens bloqueados numa ação de improbidade confirmada pelo tribunal, estou falando de um caso concreto, inclusive. E o colega desse lado aqui fraudando folha de pagamento de verba de gabinete e o símbolo da honestidade ali como se nada estivesse acontecendo. Então é um problema sério, porque nós, quando votamos em alguém honesto, pensamos que estamos fazendo uma coisa útil, mas não estamos fazendo nada contra a corrupção. Nós estamos, por exemplo, numa Câmara como aqui que tem 25, elegendo 1, elegendo 2, isso basta. Se esse 1, se esse 2, mesmo sendo honesto, se eles vão continuar convivendo como se ele fosse igual aos outros, que diferença tão grande é essa de 23 roubarem ou 25 roubarem? Não é tão grande a diferença, né? É uma questão só de divisão, vai sobrar uma pontinha a mais para os 23, se 2 forem honestos. Mas o que vai ser roubado é a mesma coisa, praticamente. 3 mentiras que parecem verdade. Todo político é ladrão, basta a gente citar exemplos de pessoas honestas na política. Todos os estados têm. Eu, quando falo isso, eu não cito exemplos do meu estado, eu cito exemplos de outros estados. Quando eu estou sendo gravado e outras pessoas de outros estados vão ver, eu não cito exemplo de outros estados, mas se eu tivesse uma sala no meu estado, eu citaria exemplo de Brasília, de político honesto, exemplo do Rio Grande do Sul, de político honesto, que eu conheço, exemplo do Rio de Janeiro, político honesto, exemplo de Sergipe, de político honesto. Se eu tivesse em Sergipe, São Paulo, se eu tivesse aqui, sem ser nessas condições, eu citaria políticos além da Bahia, que talvez você não conhecesse, mas que são honestos. Porque eles existem, mas eles não têm servido para muita coisa. Eles existem. São poucos entre os eleitos, mas são muitos entre os candidatos. Daqui a pouquinho mesmo, eu vou falar como é que a gente vai pegar esses que são honestos, que são muitos, e jogar entre os eleitos. Eu não vou pedir a vocês assim, deixem de votar em A e votem em B. Não precisa. Eu vou dizer para vocês como é que todo mundo votando em quem já está votando pode fazer com que os honestos sejam eleitos. Não precisa mudar o voto. Não precisa votar em partido de direita, de esquerda, de centro. Não precisa pensar nisso. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês como é que faz. Então, a primeira mentira que parece verdade é essa, porque basta a gente citar 2, 3 nomes, a pessoa vai falar, é verdade, tem esse aí, mas uma vez ele falou que era contra o aborto. Por isso que eu não gosto dele. Tá, tudo bem. Diga isso, mas você falou que ele era desonesto. Não é mais, né? Já é porque ele é contra o aborto, porque ele é a favor do aborto, porque ele é contra a maconha, a favor da maconha. Então o seu problema é outro com esse daí, não é que ele não seja honesto. Primeiro você definiu o que é político. Eu escrevi algumas coisas. O candidato que não foi eleito por se recusar a comprar votos é político? É político. Ele não foi eleito, mas ele é político. E ele não foi eleito porque ele é honesto, nesse exemplo que eu estou dando aí. O cidadão que nunca foi candidato, nunca teve filiação partidária, mas sempre ocupa cargo de confiança, secretário, diretor, superintendente, e se agarra com todas as forças a um político forte. É político? É. Sem filiação partidária.
Ser político não é ser filiado ao partido. Ser político não é ser candidato. Isso é político. E esse é o da pior espécie. Ele sobrevive da política, não tem outra profissão. Os líderes estudantis ou de classes profissionais e as lideranças de bairro são políticos? São. São honestos? Alguns são, outros não. Tem liderança de bairro que vive de vender voto dos outros. O dele é um que não tem valor. O voto de ninguém individualmente tem valor. Por que o voto individual não tem valor? Por que o meu voto, o seu voto não tem valor? Por que o voto do maior cabo eleitoral do Brasil não tem valor comercial? Porque ele não pode ser comprovadamente entregue ao comprador. Ainda que tenha um voto só para aquele candidato, eu nunca vou poder provar que foi eu que votei nele. Por isso que o voto individual não tem valor. O voto que é comercializável é o voto da liderança, porque você pode provar que aqueles 500 votos foram obtidos pelo seu trabalho. Porque você vai chegar naquela zona eleitoral, zona no bom sentido, e vai dizer: eu que fiz campanha para você. Claro que os 500 votos foram obtidos por mim. Passe para cá a segunda parte do pagamento. Então, o voto que pode ser comprovado é esse voto, né? Por isso que ele tem valor comercial, o voto individual não tem. Por isso, quando vocês virem assim, o pobre coitado está vendendo voto lá porque precisa de forma, então ele troca por uma dentadura, troca por um cimento, tijolo para fazer a reforma da casa, troca por um colchão. Não. Não é isso que muda o resultado da eleição. Não é isso que interfere no resultado eleitoral. E se esses líderes estudantis ou de classes profissionais, se eles venderem apoio a um candidato, eles tornam-se políticos, eles já são políticos. A segunda mentira que parece verdade: não devemos reeleger ninguém. Tem campanha na internet, né, falando isso: não reeleger. Vote em branco. Hã? Vote em branco. É outro grave erro. Toda eleição, tem um amigo meu que é professor de eleitoral lá em Salvador, e ele é um servidor da Justiça Eleitoral, e ele grava vídeos da entrevista orientando a população em época de eleição. Encontrei ele há uns 15 dias num evento, e ele disse assim: de 2 em 2 anos eu tenho que gravar um vídeo para dizer às pessoas que aquela mensagem que diz que se mais de 50% da população votar em branco ou anular o voto, a eleição é anulada. Eu tenho que desmentir isso de 2 em 2 anos, ele me disse. Porque toda vez circula na internet esse negócio, né? E, claro, existe uma regra que induz esse erro, porque o cara que monta essa história falsa, ele copia até o texto da lei, você vai lá no texto da lei, tem aquilo. Mas não é o voto nulo de quem anula, não, é o voto anulado pela justiça. É sobre isso que a lei está falando. Aí a pessoa aproveita o termo nulo, anulado, confunde a cabeça das pessoas, o povo acredita e anula o voto achando que está fazendo grande coisa. Mas a campanha que está em voga hoje é: não reeleja ninguém. Observem a lista dos suplentes de deputados e de vereadores do seu estado, da sua cidade. Lá você vai ter vários ex-vereadores e vários ex-deputados. E vários outros que nunca foram vereadores e deputados, mas têm o mesmo perfil dos eleitos, dos que são desonestos entre os eleitos. Ou seja, se você acha que não reelegendo quem está no cargo vai resolver o problema, desista. Porque quem vai entrar no lugar dele é aquele que está esperando, é o suplente que é igual a ele. Se não fosse igual, não tinha uma votação próxima. Então, não reeleger ninguém não adianta. Porque você não muda nada, você troca 6 por meia dúzia. A mesma coisa que está, né? Certamente aqui no estado do Mato Grosso, ou de Mato Grosso, tem suplentes de deputados que vocês pensam que são deputados. Porque ele já vinha ganhando a eleição 3, 4 mandatos seguidos, já tem a ideia de que ele é deputado, ele ficou na suplência, agora você não sabe. Você pensa que ele é deputado. E ele não é. Certamente, muitos deputados estaduais vocês não conhecem, porque não sabem o nome. Eu passei lá na Bahia uma vez a lista, escreva o nome dos deputados na lista não, pedi o papel, formuláriozinho. Os deputados estaduais de quem você lembra o nome. São 63 deputados estaduais na Bahia. A média era de 5. E dos 5, eram os mais falados na imprensa por corrupção. Então as pessoas não sabem quem são os deputados. Então você fala: não reeleja ninguém. Você vai eleger os outros, né? Então, mas temos solução, é a mesma solução que eu falei para o caso anterior.
E a outra mentira, o povo não sabe votar, mas Valdir, é claro que o povo não sabe votar. Se você está dizendo que a maioria que é eleita é gente corrupta, como é que você está dizendo que o povo não sabe votar? É claro que o povo sabe votar, o povo não sabe votar. Como é que você está dizendo que sabe? Sabe por que o povo sabe votar? Porque os deputados e os vereadores, eles não são eleitos pela maioria. Vocês sabiam que 20% da população é que elege 100% dos deputados e vereadores? Sabiam disso? Em geral, o povo não sabe realmente. Em Salvador, 20,79% dos eleitores representam a totalidade dos votos de vereador. Em Brasília, 21% dos eleitores elegeram todos os deputados, são 24 lá. Em Cuiabá, são 20,79%. Peguei os dados de Cuiabá. Aqui deve ter uma luzinha, né? Será que é aqui? Cadê? Percentual. Aqui, ó. 20,89% dos eleitores de Cuiabá elegeram 100% da Câmara Municipal. Ou seja, nós, 80%, que viemos aqui para ouvir sobre corrupção, portanto, nós temos consciência na hora de fazer a nossa escolha. Vamos continuar a vida inteira votando em honestos e sendo representados por quem foi escolhido pelos 20%. Se a gente não mudar. O que a gente faz para mudar isso? Tem vários caminhos. Primeiro, se a gente combater a corrupção efetivamente, a gente vai botar muitos dos eleitos na ficha suja. Quais? Os desonestos. Eles não vão poder ser candidatos. Se a gente combate a corrupção, a gente vai estrangular o caminho por onde passa o dinheiro para a campanha dele. E é muito simples fazer isso. Vocês vão ouvir hoje aqui várias formas de fazer isso. Então você inviabiliza a candidatura do cara pela falta do dinheiro e você inviabiliza a candidatura do cara pela lei da ficha limpa. Então não tem problema que aqueles 20% continuem querendo votar nele. Porque eles não vão eleger aquele. Um pode até eleger outro corrupto, mas aquele não. Ah, mas não resolveu, porque não elege aquele corrupto que foi para a ficha limpa, a lei da ficha limpa, mas elege outro que está lá na fila. Não. Porque a gente não vai só combater a corrupção. Além de combater a corrupção, a gente vai aprender também como é que faz para eleger gente honesta, sem mudar o voto. Olha que coisa estranha, né? Será que esse palestrante não está confuso? Porque se as pessoas vão continuar votando nas mesmas pessoas, como é que outros serão eleitos e não os que têm sido eleitos? O que eu quero dizer é que daqui a pouco a gente vai aprender como é que faz para esses 79%. Acabou a luz. Então a gente vai ter que voltar ali. Aqui? Você tem que clicar aqui, ó. Agora eu passo. Não vou usar mais a luz, já vi que não dá certo. Os 79,11% têm condições de eleger os 25 vereadores de Cuiabá. Se 20,89 conseguiram, por que os 79,11 não vão conseguir? É uma questão de arrumação, que eu vou explicar para vocês agora. Vou explicar já. O total de eleitores aqui é de 415.100. O total de votos dados aos 25 vereadores eleitos foi de 86.721. Os votos válidos para vereador, eu peguei os dados daqui, os mais recentes, na última eleição. Eu sempre gosto de pegar os dados da própria cidade, que a pessoa sente mais de perto da realidade. Porque a pessoa pode pensar assim, isso aconteceu lá em Salvador só, aconteceu só em Brasília, aconteceu só no Rio, não, acontece em todos os lugares. Os votos válidos foram 298.466. A lei diz que para um partido ou uma coligação eleger um vereador, ela precisa ter 11.939 votos em Cuiabá. De onde vem esse número? Da divisão de 298.466 por 25. A lei diz assim: o quociente eleitoral é o resultado da divisão dos votos válidos pelo número de vagas. Está na lei.
E o que são os votos válidos? São os votos dados a candidatos e os votos dados ao partido. Você pode votar só no partido se quiser. Por exemplo, vamos supor que o número do candidato seja 98456. Esse é o número do candidato. O número do partido dele é 98. Então, se você digita só 98, você vota no partido dele. Então, somando os votos válidos todos, divide pelo número de vagas, 25 no caso da Câmara daqui, e dá 11.939. Se um partido, no total de seus candidatos, tiver 11.900 votos, mesmo um candidato tendo tido 10 mil votos, esse candidato não é eleito. E se um outro partido tiver 6 candidatos, cada um tiver 2.000 votos, ou 2001, 2005, 2.990, mais uma média de 2.000, de forma que eles totalizem 12.000 votos, desses 6, o mais votado vai ser eleito, os outros não. Então esse mais votado pode ter sido eleito com 2.050 votos. E os 10.000 votos da outra coligação, do outro partido, não será eleito. Essa é a lei. Essa lei teve uma pequena mudança no ano passado. No ano passado, outro detalhe. Se o quociente eleitoral é 11.939, se alguém tivesse, sozinho, um candidato tivesse 119.400, ele seria eleito e mais 9 seriam eleitos junto com ele. Podia ter tido 2 votos. Um voto seria eleito. Até a penúltima eleição. A partir da última eleição tem uma regra nova, 2016. Uma lei de 2015 que entrou em vigor em 2016 que diz o seguinte: para se eleger um candidato, seja porque teve um puxador de votos, né, como nesse exemplo que eu disse lá de 119.000 votos, ou seja porque somados os votos de todos os candidatos atingiu mais do que o necessário, a partir de agora ele precisa ter no mínimo 10% dos votos, 10% do total do quociente eleitoral. Então hoje, até a eleição de 2012, se alguém tivesse, por exemplo, 1.000 votos, ou 500 votos, ou 300 votos, seria eleito vereador se houvesse vaga no seu partido. A partir da nova lei, tem que ter no mínimo 1.194 votos. É o mínimo que a pessoa precisa ter para ganhar a eleição. Então, na prática, foi o que aconteceu aqui em 2016. O vereador mais votado teve 5.620. O vereador menos votado teve 1.938. E dos que perderam, quem mais teve votos, teve 4.012. Porque estava numa coligação que não era muito boa. Então, olha quanta gente, né? De 25, todos que estavam a partir do 8º lugar tiveram menos votos do que esse que não foi eleito. Outro detalhe importante: o primeiro colocado teve 5.620. Se você somar o voto dele com o voto do segundo, não dá para eleger um vereador, porque não atingiria 11.939. O que é que isso mostra? Que esse vereador, como qualquer outro, nunca seria eleito sozinho. Lá em Salvador já teve um vereador que não só foi eleito sozinho, como elegeu vários outros com os votos dele. Gilberto Gil, quando foi candidato a vereador, uma esposa de um ex-prefeito também que teve muito voto. Mas casos raros. Em geral, quem tem uma votação muito grande, que supera o mínimo, é celebridade, é gente muito famosa, é político que já foi governador, político que já foi presidente, tem grande popularidade, representa determinada corrente. Se a pessoa que teve um destaque muito grande na política se lança para uma candidatura a vereador, o deputado pode ter uma votação assim que leva um monte de gente. Então, qual é a solução para aquelas coisas que eu falei para vocês? Para a gente, assim, o que é que eu suponho pela realidade dos lugares onde eu conheço? As eleições em geral, elas são, com raras exceções, definidas pela compra de voto. É isso que o livro, o nobre deputado de Marlon Reis, descreve. Então, o cara que tem muito dinheiro, o cara que, claro, vai fazer isso com caixa 2, recebe muita doação, ou tem no próprio bolso muito dinheiro, ele chega para uma liderança de bairro e ele paga normalmente um valor padronizado pelo apoio daquela liderança. A liderança faz a campanha para ele. Isso acontece para a eleição de deputado no interior inteiro. É muito sintomático, é muito simples perceber isso. O estudo
para a constatação disso é muito simples. Quem é celebridade, quem tem penetração na mídia, quem é conhecido pelo seu trabalho, tem votação na cidade inteira. Quem compra voto se concentra em uma zona eleitoral, em outra, em um outro bairro, lá do outro lado. Então a liderança apoiou ele. Não teve votação espalhada pela cidade e pelo estado inteiro. Então isso é característico do voto comprado. Em geral, as pessoas que ficam fora da lista de eleitos são pessoas que não compraram voto ou não compraram voto suficiente. Eu não sei se não compraram porque não tiveram dinheiro ou se não compraram porque são honestas, mas em geral não compraram. Mas tiveram popularidade suficiente para ter aquela quantidade de votos. Ali, para mim, está o candidato ideal. Porque ele tem um reconhecimento da população, porque normalmente essas pessoas têm voto espalhado, a não ser que seja a própria liderança de bairro que vai ter seus votos concentrados no seu bairro. Mas alguém que nunca morou naquele bairro, tem muito voto naquele bairro, é porque tem uma liderança ali que ele apoiou. Apoiou por quê? Em troca de quê? De que vive essa liderança? Qual a fonte de renda dessa liderança? Aí você começa a chegar a essas conclusões. Então, o candidato ideal, na visão que eu tenho, assim, projetando com base na análise de outras cidades, é aquele candidato que tem entre 700 votos, que não são suficientes para ele ganhar a eleição pela regra nova, né, porque ele precisa ter no mínimo 1.194, mas o candidato bom é aquele candidato que tem 700 votos no mínimo e 3.000 votos no máximo. Esse é o candidato bom. 700 a 3.000 votos. Se você pegar um partido ou uma coligação e colocar 38 candidatos com esse perfil, 38, se você tiver uma média de 2.000 votos, cada candidato tiver em média 2.000 votos, com 38 candidatos, que é o máximo, é aqui 38 no máximo, né? Porque representa 1,5 vezes o número de cadeiras na Câmara, 25 mais 1,5 vezes dá 38. Você vai ter 76.000 votos. 76.000 votos, você elege 7 vereadores. Dá para eleger 7 vereadores. Com os grupos de 11.939 mais as sobras, dá para eleger 7 vereadores. Se você fizer 3 coligações dessa, ou está 3 partidos com pessoas com esse perfil, mas como é que eu vou saber que a pessoa vai ter de 700 a 2.000 a 3.000 votos? Você vai olhar o resultado da eleição dele, da campanha dele, em outras eleições. Ah, quer dizer então que candidato novo não serve? Exatamente. Para isso que eu estou falando, você não tem parâmetro para o candidato novo. Ah, mas ele é muito popular. O que é muito? Não tem como a gente ter número para dimensionar a coisa. Então, se você pega, Cuiabá deve ter 3.000 pessoas, 2.000 pessoas que foram